mostro pra vocês, tá bom? Acho que agora tá gravando, beleza. Vou começar, daí eu publico no YouTube alguma coisa do tipo. Vamos lá. Número 1. Encontrar a quantidade ideal de aditivo para uma mistura de concreto não é uma tarefa simples, já que para isso é necessário realizar análises considerando os diversos tipos de materiais que podem ser empregados na produção de um concreto. A caracterização adequada dos materiais e o entendimento das características do aditivo a ser empregado, como sua base química, são fundamentais para a correta aplicação do aditivo. Em aditivos superplastificantes, podemos citar como matérias-primas comumente utilizadas o lignosulfonatos, naftalenos e policarboxilatos. Assinale a alternativa correta que representa o que se objetiva obter em primeira análise com o uso de aditivos superplastificantes em concretos. Vamos lá então. Um aditivo superplastificante, né? A. Redução do consumo de água em no máximo 20%? Não. Não. Aumento da fluidez e pega retardada? Não. Nem não. Redução da relação água-cimento e, consequentemente, ganho de resistência à compressão? Eu marquei Sim, Sim. é porque ele vai reduzir nessa relação. E aí, consequentemente, ele vai dar ganho à compressão. Na verdade, a D também está certa. A primeira parte, redução da água. Mas você Relação tá não, errado. aqui é aumentado. Relação água-cimento aumentada e o aumento da tropicabilidade. Tá certo, mas não está relacionado ao aditivo. Redução do consumo de água no mínimo 5% e pega acelerado. Então, letra C. 2. Segundo Pinto 2006, o objetivo principal do aditivo é proporcionar ao concreto propriedades que sem ele não seriam possíveis de se alcançar. Não é raro especialistas que comparem aditivos para concretos a remédios, pois se dosados de forma incorreta podem prejudicar a saúde do concreto. Assinale a alternativa que descreve do que o aditivo não depende para ser eficaz em uma dosagem de concreto. Então, do que o aditivo não depende para ser eficaz? Tipo, composição e quantidade de materiais cimentantes? Forma... Depende. Oi? Depende, desse aí depende demais, né, Tô? Então já é letra A. B. Forma, granulometria e proporção dos agregados? Não, mas pergunta o que não depende, prof. Não. Assinale a alternativa que descreve o aditivo que não depende para Depende. ser eficaz em uma dosagem de concreto. Isso. O tipo, a composição e a quantidade de materiais cimentantes. Não depende para ser eficaz. Forma, granulometria e proporção dos agregados, tempo de mistura e abatimentos, lab test, custos e forma de transporte dos materiais constituintes, consumo de água e temperatura do concreto. Não depende. Deixa eu colocar meu óculos aqui, só um minuto. Assinale a alternativa que descreve do que Eu marquei o a D, aditivo não depende para ser eficaz em uma dosagem de concreto. Que o aditivo não depende. O aditivo não depende de custos e forma de transporte de materiais constituintes. Letra D. Isso. Tá certo. Não é letra A não. Vamos lá. 3. Geralmente busca-se obter os melhores resultados de resistência à compressão de uma mistura de concreto. Considere-se que as 3 misturas do quadro a seguir sejam perfeitamente coesas e apresentem uma boa trabalhabilidade. Quadro 1.5. Apresentação de 3 traços de concreto perfeitamente coesas de boa trabalhabilidade. Mistura 1, 2 e 3, mesma proporção de cimento, areia e depois de brito também. A relação água vai mudar e tem ali um aditivo super plastificante que vai reduzir ainda mais aí a relação água-cimento. Observação: percentual de água em relação aos materiais secos, percentual de aditivo sobre o peso do cimento. Assinale a alternativa correta que melhor descreve as características das misturas apresentadas.
A mistura 1 é mais trabalhável e menos resistente que a mistura 2? Não, ela tem menos água, ela vai ser menos trabalhável, né? Ela vai ser mais dura ali. Então, não. B. A mistura 1 é a mistura mais resistente e menos trabalhável? Sim, tem sempre a resistência determinada pela proporção água e cimento. Então, se aqui na mistura 1 a que tem menos água, é a mais resistente e, consequentemente, também é menos trabalhável. Letra B, então, vamos ler o restante. C. A mistura 2 é menos trabalhável e menos resistente que a das demais? Não. Ela só é, na verdade, ela é a mais trabalhável, né? E a menos resistente. Menos resistente, verdade. Mistura 3 é a mistura menos resistente, não, e a mais trabalhável. Também não. Mistura 2 é a menos trabalhável e menos resistente que a mistura 3. Prof, me explica aí na mistura 3 essa aditivos superplásticos, que é só de 1% aí. Não, é que essa relação vai diminuir daí, né? A relação água-cimento sobre o peso do cimento. A mistura 2 ela é menos trabalhável e menos resistente que a mistura 3. Só que ela está com mais aditivo, né? Então ela vai acabar ficando ela vai acabar ficando já 3 vai acabar ficando. Não, mas tá certo, ela já é. Não, ela é mais trabalhável que a mistura 3, ela só é menos resistente. Isso aí mesmo, ela é menos trabalhável. Não, tá errado. A mistura 2 ela é menos trabalhável porque tem mais. Ela é mais trabalhável porque tem mais água. Trabalhável e mais resistente do que a 2, porque ela tem mais plastificante, não é isso? Na regra, quanto mais água, mais trabalhável. Mas aí o que difere da 2 é a quantidade de aditivo, né, no caso. Isso. De corpo, tá? Bom, pessoal, hoje eu ia passar essa sessão 1.3, mas eu estava montando aqui uma atividade para vocês. Eu acho que eu vou fazer ela aqui. A gente vai fazer uma aula um pouco diferente. Eu vou passando aqui o que eu vou passar de atividade e a gente vai executando junto aqui, porque essa parte 1.3 ela é bem mais rápida de passar. Daí eu posso passar ela para vocês aula que vem, 1.3 e aí a 2.1, beleza? E hoje eu vou passar vou tentar explicar para vocês aqui uma dosagem, um cálculo de material, volume, mistura e também um pouco aí de orçamento. Vou tentar trazer uma atividade mais prática, como a gente ia ter a aula prática. Vou passar essa atividade. E essa atividade, na verdade, ela vai ser aí em forma de desafio, tá? Então eu vou passar para vocês algumas especificações. Eu vou executar aqui com um exemplo, tá bom? E aí vocês terão aí. Deixa eu ver que dia é hoje. Hoje é dia 10, né? Então eu vou dar para vocês até o dia. Eu vou mandar amanhã para vocês a atividade. Vou fazer o cabeçalho tudo certinho, que eu tive ideia dela agora. Até dia 21 eu vou passar de prazo para vocês, mas vai estar escrito lá no nosso papel, ok? Bom, vamos lá, deixa eu abrir aqui um documento. Eu vou passar de uma maneira, digamos, mais... Não vai ser superficial, mas vai ser mais simplificada, tá? Para que vocês quebrem um pouco a cabeça de vocês. Que isso aí vai ajudar vocês a gravarem aí o conteúdo, tá beleza? Bom, vamos lá então. Deixa eu liberar aqui. O que eu vou querer de vocês? Deixa eu escrever aqui. Eu vou passar para vocês uma estrutura, um estrutural.
tá? Só com o volume e as dimensões. Vocês estão terão que, em primeiro passo, né, calcular o volume de concreto que vai precisar para essa estrutura, beleza? Já o passo número 2, vocês vão ter que fazer o que? Aqui vocês vão ter que quebrar um pouquinho mais a cabeça. Vocês vão ter que pesquisar um traço de concreto. Vocês vão ter que colocar uma referência de onde vocês pegaram esse traço. Ah, peguei no portal do cimento, peguei no fabricante, peguei, sei lá. Coloquem a referência e de preferência vocês podem, de preferência, explicar o porquê escolheu esse traço e quais fatores levaram você a essa escolha. Ou seja, vocês vão fazer uma pesquisa, às vezes vocês podem encontrar artigos, vocês podem encontrar no fabricante. Encontrei um artigo de um estudo aqui da universidade tal em relação ao traço de concreto e escolhi essa proporção. Utilizei uma planilha de dimensionamento de traço de concreto, então com os meus cálculos eu cheguei a esse resultado. Enfim, vocês vão ter que encontrar um traço menos o 3:1, que eu vou usar ele de exemplo hoje, tá? Então menos esse traço. Depois disso, vocês vão calcular. Pessoal, estava reparando aqui que é claro que vocês não têm acesso ao portal, mas quem tem acesso ao portal, quando entra na aula, já entra direto. Daí acho que não tem essa questão de eu autorizar. Vocês já tentaram criar aquela conta para aquele do meio, mesmo não tendo acesso ao portal ainda? Ou não? Eu já tenho a conta, prof, das duas, só que daí para entrar pelo portal tem que ter acesso à plataforma. De qualquer forma. Para criar a conta tem que entrar na plataforma. Tá. É porque no meu eu posso acessar direto pelo Teams, eu não preciso. Aí quando a gente tenta criar com o CPF, a instituição não liberou porque a gente não tem acesso ao portal. Entendi. Então vocês já tentaram fazer essa conta e não liberou. Entendi. Então beleza, vamos lá. Deixa eu liberar aqui o Igor. E daí vocês podem falar no chat, tá? Quem já tá com o E do meio consegue utilizar o chat aqui. E quem não tem, não consegue. Beleza? Então quando vocês providenciarem vai dar para utilizar o chat aqui também. Vamos lá. Depois do terceiro passo, deixa eu abrir aqui minha tela para ver o que eu estou fazendo. Depois do terceiro passo, então, vocês vão calcular a quantidade de material do traço. Depois vocês vão calcular o volume de material do traço. Lembrando que o traço ele é deixa eu colocar aqui já para vocês. E também na hora que vocês forem pesquisar o traço, vocês vão ter que encontrar uma relação água-cimento lá, tá? O traço ele cabe concreto, areia, brito. Concreto. Só que eu não entendi Calma aí, vou explicar. Tá. Areia. Você tinha falado, desculpa. Não, vai ser calcular o volume de concreto da estrutura que eu vou passar para vocês. Aí eu vou fazer aqui
uma volumetria aqui de um estrutural, daí vocês utilizem ele, tá bom? Trabalho individual. Depois que vocês calcularem então o volume do material do traço, vocês terão que dimensionar a padiola. Conforme eu for fazendo aqui no meu exemplo, eu vou mostrando para vocês, tá? Depois que vocês dimensionarem a padiola, vocês vão me dizer quantas misturas devem ser feitas na obra, né? Isso para uma betoneira de 400 litros. Então vocês vão dizer quantas betoneiras vocês vão ter que fazer, né? Quantas misturas vocês vão conseguir fazer nessa betoneira de 400 litros. Depois vocês vão calcular o desperdício. Vocês vão calcular o desperdício. Depois vocês vão calcular o custo de cada material, baseado no Cube MT, um pedacinho dos com. E por fim vocês vão dizer o custo total aí de material, que é só somar os materiais dessa concretagem, certo? Essa vai ser a atividade. Vou abrir aqui, deixa eu abrir aqui o SketchUp, eu vou desenhando por lá algumas coisas e eu acho que fica mais fácil de vocês visualizarem. Então, deixa eu já digitar aqui. Passo número 1. Calcular o volume de concreto. Calcular o volume de concreto. Certo? Deixa eu abrir aqui. Vou colocar aqui, ó, no exemplo, utilizarei somente o volume de, vamos ver uma obra basiquinha aí, 18, espera aqui, abriu aqui o SketchUp. Utilizarei somente o volume aí de 18 sapatas de 75 por 75 por 35, tá? Para cálculo. Então, deixa eu abrir aqui. Como é que vai funcionar? A gente vai ter aqui, deixa eu escolher essa mulherzinha aqui, uma sapata aí de 70 por 70, certo? E de altura, ponto 35. Então, será essa sapata (70 por 70 por 35. Qualquer coisa eu faço até aqui, ó. É 75 ou 70, prof? Opa, eu coloquei 75 lá? É 75. Vamos 70 que já desenhei aqui, senão a gente gasta tempo com... mais fácil trocar aqui. Vamos lá. 70 por 70 por 35 de altura, certo? Então essa vai ser a nossa sapata. Quantas delas? 18 sapatas, né? Então vamos lá, deixa eu pegar aqui, deixa eu tirar um print, eu vou colar lá no exemplo de vocês aqui já. Então essa vai ser a sapata, beleza?
Então, primeiro de tudo, calcular o volume, né? Então, o volume em metros cúbicos. Antes de tudo, deixa eu colocar aqui. Lembrete. A gente vai ter que fazer essa conversão aqui várias vezes, tá? 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Certo? Ok. Então, volume total de concreto. Nós teremos que fazer primeiro o volume. No caso da sapata vai ser assim, tá? No caso de vocês vão passar com pilares, vigas, enfim. Aí vocês vão ter que fazer de tudo. Pode utilizar planilha, pode utilizar o que vocês quiserem. Então, primeiro o volume de uma sapata. Volume de uma sapata. Esse exemplo aqui vai servir só para vocês se basearem. Então, o volume de uma sapata, o volume ele é igual a base vezes, vou usar o x vezes a, vou colocar largura, comprimento ou profundidade vezes a altura. Desse modo, aqui a gente vai ter então 0,75 metros vezes 0,75 vezes 0,75. Opa, 0,75. Isso vai dar, deixa eu abrir aqui minha calculadora. 0,70, pô. Só vou deixar ela aqui no. Peraí. Que aí fica salvo aqui no vídeo. Deixa eu só abrir aqui. Só um instante, pessoal. Deu uma travadinha. Vamos lá então. Opa! Deixa eu ver se consigo colocar aqui do lado. Beleza. Ok, deixa eu colocar o Word aqui para esse outro lado. Calculadora. Aí, vamos lá. Então é 0,75. 70, pô. Ué, não tá funcionando. 0,7. Isso. Vou mudar tudo aqui. 0,7 ao quadrado, porque é 0,7 vezes 0,7 vezes 0,35. Aí a gente vai ter aqui então um volume de 0,1715 metros cúbicos. Vou fazer a conversão de tudo aqui para a gente criar o hábito, tá? Isso em litros é o que? Vezes 1000. Vezes 1000. 171 litros e meio. Vezes 1000. Opa. Isso, 171,5 litros. Ok. Agora, segundo, a gente vai calcular aqui então o volume para 18 sapatos. Então, o volume total, V total, vai ser igual a 18 vezes 0,1715, que vai ser igual a 1087 vezes 18, 3,087
metros cúbicos. Ou vezes 1000 vai dar 3.087 litros. 3.087 litros. Certo. Está calculado então o volume de concreto que a gente vai precisar. Agora a gente vai fazer o que? Pesquisar um traço. Eu vou utilizar 133 aqui para pular essa etapa, tá bom? Então, passo número 2. Passo número... Opa! Passo... Número 2. Determinar traço. O 3 para 1, tá? É o traço aí mais conhecido. Então vocês não podem usar ele aí, tá bom? Depois a gente vai fazer o que? Calcular a quantidade de material do traço. Passo número 3. Calcular quantidade de material do traço. Oi. Mas aí nesse passo 2 a gente tem que responder todas aquelas perguntas lá que você pediu, né? Preferencialmente, eu vou avaliar, né? Se caso você falar assim, peguei o traço aqui qualquer e pronto, é uma nota. Se você fizer mais completo, outra nota. Calcular a quantidade de material de traço. Para isso, vamos considerar o volume de cimento. Volume não. A quantia de cimento sendo de 50 quilos. Ou seja, um saco de cimento. Esses 50 quilos sempre vai ser a referência do saco de cimento, né, Pro? Aqui é mais pela praticidade. Mas às vezes, assim, se você, digamos, uma obra muito grande aí você compra um bag de cimento para fazer. É que depende também, dependendo do tamanho da obra, você não vai fazer isso. Mas se você tiver um bag de cimento, por exemplo, para economizar, aí você vai ter que fazer uma padiola pro cimento, que é interessante, porque daí você consegue desperdiçar menos, entendeu? Lá no final. Mas na prática desperdício é pouco, porque aqui a gente vai ter um desperdício porque pelo tamanho da... porque, por exemplo, assim, na prática, se você fosse concretar aqui a sapata, você conseguiria já aproveitar o restinho em algum outro local. Mas é assim mesmo. Vamos lá. Então a proporção é cimento, areia e brita. Então para o cimento a gente vai ter 50 quilos, que ele é 1 vezes 50, certo? Para areia a gente vai ter 3, né, vezes essa proporção, 3 vezes 50 quilos, que é igual a 150 quilos de areia. E para brita também 3 vezes 50 quilos de brita, que vai ser igual a 150 quilos de brita. Então, o nosso traço em massa ficou 50 quilos, 150 quilos, 150 quilos. Utilizarei, vamos ver aqui, a proporção água-cimento de 0,44. Proporção água-cimento é a relação de água em relação ao cimento. Cadê quem está aqui para entrar? Ué, já entrou? Ou seja, vai ser aqui a relação, deixa eu colocar aqui,
caso a água, ela vai ser igual. A água ela vai ser igual a 50 kg de cimento, então vezes 0,44. Então 50 kg vezes 0,44 seria aí 22 kg de água, que é igual a 22 litros de água. Depois eu vou colocar aqui. A gente não precisa colocar água aqui porque essa água dá para dosar ela num balde, alguma coisa que tem algum marcador. Então tá certo. Passo número 2, passo número 3 já, na verdade. A gente vai ter que determinou a quantidade. Agora a gente vai ter que calcular o volume do material do traço. Para pegar o volume, eu vou pegar aqui alguma tabela da internet. Para quê? Na prática, no dia a dia, vocês vão ter que pesquisar, sair pesquisando, entendeu? Então eu vou colocar aqui massa específica do cimento. Vamos lá. Tendo uma referência boa, já está valendo. Deixa eu ver aqui uma. Deixa eu ir no Google que ele é melhor. Vamos fazer uma pesquisa diferente. Massa específica dos materiais. Então tem aqui, ó, PDF do Pedreirão. Pedreirão ele é conhecido aí já, então. Vamos ver aqui. Material solto, tá aqui. Cadê o cimento? Por que a gente tem que achar massa específica? Para achar o volume do material. Concreto, cimento em sacos. Então, cimento em sacos ele vai ter 1.200 kg por metro cúbico, tá? Quarto passo. Determinar os volumes. Então, essa pesquisa aí já faz parte do quarto passo, né, prof? Eu vou pegar esses valores e vou entregar pronto para vocês. Mas assim, eu estou fazendo a pesquisa porque é interessante que vocês aprendam realmente a pesquisar, entendeu? Uhum. Vamos pegar uma outra tabela aqui também, pra gente ver se bate. Bronze, peso específico, cimento, cerveja, cimento em pó. Aqui já está 1.600. Deixa eu ver se aqui tem areia pra gente. Areia grossa, areia seca. Teria que ser uma areia média aí, mas vamos pegar essa areia seca aqui. Tá, e depois a gente vai ter que ter o brita. Cal. Aqui já não tem a brita, ó. Vamos voltar lá. No Pedreirão tem, né? Vamos ver se tem, acho que tem. É pra ter, né? É da construção. Babei. Material solto, cal, gesso, rochas e materiais. Aqui. E também não tem areia média, né, prof? Nesse? Não tem. Mas aí você pega a seca, né? Vamos pegar areia seca, isso. Brita basáltica. Então tá. Então aqui vamos primeiro para o volume do concreto, volume do cimento. Tá? Para um traço. Qual que vai ser o volume então, que a gente vai ter aí de cimento? 50 quilos. Peso específico do cimento, quer dizer, peso específico não, massa específica do cimento, ela vai ser igual, quanto está lá na tabela? Vou pegar aqui 1.200. sacos, 1.200.
1.200 quilos Um metro cúbico. a cada metro cúbico. Agora nós teremos que fazer uma continha aí de divisão das proporções. Vamos ter que achar a proporção aí de 50 quilos para 1.200 e depois multiplicar isso pelo valor de 1.000, tá? Então vamos lá, a gente então tem aqui 1.200, eu vou dividir para ver quantas vezes ela é maior do que, vai ser 1.200 dividido por 50 quilos, tá? Isso aqui vai ser igual a, cadê minha calculadora? 1.200 dividido por 50, eu vou achar um valor de 24. Ou seja, 1 metro cúbico de concreto, eu preciso de 24 sacos de cimento para atingir 1 metro cúbico. Dessa forma, eu vou pegar esse valor aí, que é de 24. Pronto, esse 24 aí é adimensional ou ele é 24 corta com o quilo com o quilo e fica metro cúbico? Pode deixar ele adimensional. É um jeito, assim, o jeito que vocês vão calcular é indiferente, tá? Como é que eu faço? Agora eu vou dividir 1 metro cúbico dividido por 24, né, para encontrar uma taxa. Então 1 dividido por 24 deixa eu só arrumar aqui. Olha lá, eu tenho essa taxa aqui de 0,0417. Depois eu multiplico isso por 1.000. Depois que eu multipliquei isso por 1.000, na verdade isso aqui é o valor já em metros cúbicos, né? Aham. Tá? E esse aqui, multiplicado por 1.000, vai dar 41,67, tá? Litros. Então vai ser... Na verdade, o concreto não precisava de ter calculado o volume, né? Porque vai ser o saco. Mas vamos lá. Vamos para areia. Massa específica da areia. Específica. O volume que a gente está calculando é para dimensionar a padiola, para que o nosso traço fique correto lá no final, entendeu? Então a areia, ela era deixa eu ver, areia seca, 1.300 a 1.600. Vamos pegar ali o valor de 1.300 quilos por metro cúbico. Então agora vai ser 1.300 dividido por 150 quilos, que é o valor do meu traço. Eu vou encontrar 1.300 Pera aí. Eu vou encontrar o valor então de 1.300 dividido por 150. Encontrarei então o valor aí de 8,67. Tá? Então eu vou dividir 1 metro cúbico em 8 vezes, quer dizer 8,67 vezes, que é a quantidade de vezes que a massa específica da areia para 1 metro cúbico é maior do que a do meu traço. Então eu vou dividir 1 dividido por esse valor, 1 metro cúbico, eu vou ter um valor aí de 0,1154 metros cúbicos. Depois eu vou fazer esse valor em litros, copio, faço vezes 1.000. Então a gente vai ter 115,38 litros de areia. Esse é o volume que a gente tem que ter de areia no nosso traço. Agora a gente tem a massa específica da brita. Aqui também não tem o número de numeração da brita, eu acho.
Tá só falando brita. Vamos pegar aqui essa brita basáltica, 1.700, tá? 1.700 kg por metro cúbico. Tá, 1.700 kg por metro cúbico. Então eu vou ter 1.700 dividido por 150. Vou encontrar quantas vezes o metro cúbico tem a mais do que o meu traço. O valor de 11,83. Então agora eu pego e faço 1 dividido por 11,83. Vou encontrar aí o valor de 0,0882, que isso vai dar vezes 1000. Pô, mas não é 33? Por que 33? Tá lá a divisão, 0,33. 1 por... notei errado. Isso, certo, obrigado. Vamos lá, 88,23 litros então. Agora a gente vai para a próxima etapa. A gente calculou o volume de material do nosso traço, tá? A gente tem que dimensionar a padiola. Deixa eu abrir aqui tudo. Qual passo que a gente vai? Terceiro, quarto, quinto passo. O passo número 5. Dimensionar a padiola. Não vamos dimensionar a padiola do concreto, porque a padiola do concreto na verdade não vai precisar, vai ser o saco de cimento, né? A gente vai dimensionar então a padiola da areia primeiro. Então tem que ter uma padiola para cada elemento aí do traço. Padiola é essa peça aqui, ó, tá? Altura, largura e comprimento, que você despeja então. A prática é essa de madeirinha aqui, ó. Você despeja então dentro da betoneira em 2. Deixa eu ver como é que tá. Olha lá, ó. Você carrega, coloca na betoneira para fazer o seu traço certinho. Porque o que acontece também na prática? Às vezes esse seu traço, aqui nosso traço tá bonitinho, né? Tá 133, mas ele pode vir aqui talvez, ele pode dar aqui 2,75, 3,41 e depois ainda de água 0,38, entendeu? Aí que entra todo esse processo, quando o traço vai ficando mais apurado. Então, padiola da areia. Para a padiola da areia, eu vou considerar a base da minha padiola. Vocês podem fazer a base que vocês quiserem, tá? Vou considerar a base da padiola com 35 por 35 centímetros. O que acontece? A base aqui da padiola igual, a minha vai ter 35 por 35. O que é interessante para a padiola? Quanto maior essa área de base dela, mais fácil na verdade não maior, né? Quanto maior vai ficando um pouco mais complicado. Mas tem um ponto ali que ela
atinge uma base boa. Por quê? Porque se ela for muito estreita, vai ficar difícil para você colocar os materiais aqui, tá? Número 2, tem lá a entrada da betoneira, ou seja, a sua padiola, que você for despejar o material dentro da betoneira, ela tem que ter um tamanho, um comprimento que seja interessante de despejar aqui dentro. No caso, essa aqui ela é retangular, tá? Mas aí no formato dela é despejado por essa lateral dela aqui, que é menor, tá bom? Então você consegue despejar. Um outro aspecto que vocês terão que tomar cuidado na hora de dimensionar essa padiola vai ser determinar quantos quilos terão nessa padiola. Aqui no nosso traço, por exemplo, eu vou fazer os dois exemplos, tá? Mas olha só, teria que jogar o cimento até que é tranquilo, 50 quilos, né? Mas o restante, ó, vai ser duas cargas aí de 150 quilos de material. Então é pesado trabalhar com isso. Sendo assim, aqui está a minha padiola. Ela tem ali os seus, então, deixa eu criar uma margem para ela. Criar uma bordinha, vou subir ela aqui, tá bom? Então essa seria a minha padiola, ela tem 35. Pronto, eu posso usar dimensional ou retangular no meu exercício? Pode, só toma cuidado com o tamanho da o boca. Diâmetro da torneira. Toma cuidado com o diâmetro da boca, às vezes não vai entrar, às vezes se for uma betoneira Tá, isso que eu ia te perguntar. Se eu pedir uma betoneira de 400, peraí, 400 litros, né? Isso. Esse diâmetro da betoneira, ela muda com a quantidade de volume que do fabricante. Não, depende de quem está fabricando na prática. Assim, você pode considerar uns 75 centímetros, tá? Que vai passar ali. Mas depende, tem fabricante que faz o tambor um pouco diferente do outro, mas assim, é tudo meio semelhante. Mas você pode pesquisar também o fabricante. Não sei se ele vai dar o diâmetro da... Vamos ver aqui. Betoneira. Betoneira. Deixa eu ver se aqui tem. Vamos pesquisar. Na prática tem que ser feito isso. Aqui só é um site de pesquisa, não tem nada. Vamos voltar. Loja do Mecânico, Magazine Luiza. Aqui uma de 400 litros, ó, olha só, essa aqui, ó, de 400 litros. Tá vendo que ela tem a boca um pouco maior que essa, ó? Então isso aí pode dar diferença, depende também do fabricante. Capacidade da mistura 310 litros, rendimento da mistura 210 litros, quantidade de ciclo hora, certinho. Vamos ver dessa daqui se abre, se tem informações técnicas. Peraí, cadê? 400 litros, 280, certo? Isso aí mesmo. Dimensões. Dimensões. Mas aqui vai ser dela completo, acho que não vai ser do tambor. Não vai ter. Mas pode considerar aí 70 centímetros de boquilha. Mas assim, geralmente a padiola não precisa ficar tão grande assim. Pode ser menorzinha. Só tem que tomar cuidado com a padiola o seguinte, às vezes se ela ficar muito alta, você vai ter que posicionar, digamos, o suporte dela mais centralizado, tá? Então, digamos, você vai ter que fazer o suporte um pouco mais para cá. Para quê? Para ter equilíbrio. Preferência o quanto mais centrado possível. Porque se você fazer uma padiola aqui muito alta, tá?
Digamos que ela está bem alta. O que acontece? E você coloca o suporte dela nessa região. Espera aí que meu monitor está dando uma travadinha. Se eu ficar em silêncio é porque ele está carregando. Às vezes você coloca ele então ela num ponto muito, digamos assim, extremo. Você tem que considerar que o movimento do trabalhador aqui é o que? É girar ela. E ela de lado, né? O que acontece? Mecanicamente falando mesmo, ó, quer ver? Imagina isso aqui na verdade com 150 kg não vai dar para fazer, a gente vai ter que dimensionar. Mas aí ele trabalhando aqui, fazendo esse movimento aqui de girar ela, né? Então, o momento que vai ser empregado aqui na parte, né? Devido a essa distância aqui, ó, esse tamanho aqui da altura dela, né? Pode gerar uma torção aqui nessa ponta e pode ficar difícil de trabalhar. Então é legal também equilibrar também o suporte dela aqui. Na hora de fazer assim dá pra você detalhar ela, fazer tudo certinho e tentar dar uma equilibrada aí pra ficar mais fácil. Tá. E daí se ela, digamos assim, transmite momentos ali momentos mesmo, pro trabalhador, ele tá tendo um esforço a mais, né? Ou seja, você tá cansando ele a mais do que ele cansaria em trabalhar com esforço ali só de carga, de peso. Voltando, padiola de areia, então a gente vai ter uma base, né? Área da base. Área da base igual a 0,35 vezes 0,35. Isso é igual. Se a minha calculadora está dando ruim aqui com a gravação, deixa eu ver se eu souber. Vou pegar a simples aqui mesmo, não vai. Deixa eu ver aqui a do Windows mesmo. Deixa ela bem pequenininha aqui. Então vamos lá. Então aqui é 0,35 vezes 0,35. A gente tem então uma área da base de 0,1225. 0,1225 metros quadrados. Tá? Como é que a gente vai calcular então a nossa padiola? Já determinei que a base dela vai ser essa base vocês podem determinar. Então a base ela é largura, né, vezes o comprimento vezes a minha altura, né? Isso aqui é igual ao volume. A gente já tem a largura e comprimento dela, que é 0,35, e a gente tem o volume que a gente quer, que é o volume de areia, né? O volume de areia que a gente quer, olha só, é esse aqui, ó, 0,1154 metros cúbicos. Então vai ficar 0,35 vezes 0,30, deixa eu colocar aqui um asterisco, vezes 0,35 vezes a altura, que é o que eu vou descobrir, tem que ser igual a 0,1154 metros cúbicos. Logo, a minha área ela é igual a 0,1154 dividido aí por 0,1225. A minha altura da padiola terá que ser de 0,1154 dividido por 0,1225. 0,94 metros, ou seja, 94 centímetros. 94 centímetros. O que acontece? Vai acontecer aquilo que eu falei. Vai ficar uma padiola muito alta, difícil de trabalhar, e você vai ter que considerar a carga. Então a gente vai dividir ela em duas, tá? A gente vai ter, digamos assim, uma proporção de padiola depois lá no final. A gente pode dividir ela aqui em duas. Então a gente pode fazer 0,94. Então 0,94 dividido por 2, 0,47 de altura. Então, deixa eu voltar aqui para o SketchUp. Deixa eu voltar
Aqui a minha padiola lá para a base. Sumiu aqui. Deixa eu fazer um... Fala de novo o que você dividiu por 2, que falhou na hora que você falou. Eu dividi por 2 porque além de ficar uma padiola muito alta, muito grande, vai ficar difícil de trabalhar. E além de ficar... trabalhabilidade. Isso, além de ficar difícil de trabalhar em aspectos geométricos, vai ficar muito pesado, porque ela vai estar com 150 kg de material, né? Então daí é melhor fazer 2 cargas de 75, tá bom? Fica mais leve. Então a altura, só que depois a gente vai ter que fazer um traço, digamos assim, de padiolas, né, para dar certo. Então vai dar a altura da padiola na prática dividido por 2 deu 0,47 centímetros. Então a gente vem aqui e vai subir 0,47. Tá lá. Então essa é a primeira padiola, tá? Pode tirar aqui um pouquinho. Pode deixar essa base, não vai afetar aqui na imagem também. Então ela tem ponto 35. Faz uma padiola para cada componente, para cada né, componente, isso. Tá. Então, ponto 47, tá lá. Essa daqui é a nossa... Deixa eu ver se tem como eu escrever aqui. Na verdade não dá. Bora lá. Deixa eu tirar um print e vou colocar lá no tutorialzinho para vocês. Copiar. Então a minha padiola de areia ficará desse modo aqui. Ok. Vamos agora para a padiola de brita. Para a padiola de brita eu vou considerar também a mesma base e a mesma área da base. Padiola de brita. Agora, para a brita, deixa eu copiar só o memorial de cálculo aqui. Para a brita, a gente vai ter que ter o volume aqui de, olha só, 0,082 metros cúbicos. Então, o volume aqui vai ser de 0,082. Logo, teremos aqui 0,0882, que 0,0882 dividido por 0,1225, 72. Então a gente vai ter que ter uma altura aí de ponto 72 ou 72 centímetros. Também, já aproveitando que a gente está dividindo a outra, vamos fazer ela pela metade também, pela questão do peso, tá? Então vamos dividir o peso, 72 centímetros dividido por 2, 36 centímetros. Então, vamos fazer aqui. Aqui eu vou abaixar para 36. Ok. Certo. Aí. Voltando aqui pro Word. Tá aqui a nossa padiola. Para a nossa brita. Eu vou colocar aqui o que não está aqui também. Na verdade, olha só. Só vou dar um asterisco aqui.
Vou utilizar o termo traço padiola, tá? Ou seja, nosso traço meio que já foi alterado. A gente vai ter que fazer então um saco de cimento, 2 cargas de padiola de areia, 2 cargas de padiola de brita e deixa eu colocar até o traço aqui no meio do 22 litros de água, certo? Agora a gente tem que ver o que essa mistura vai render, né? Então a gente tem que ver aqui quantas misturas devem ser feitas para uma betoneira de 400 litros. Então, para uma betoneira de 400 litros, quinto passo número 6. Passo número 6. Quantidade de misturas. Para uma betoneira de 400 litros. Para a gente ter uma taxa de utilização boa, a gente considera então a utilização de uma betoneira. Vamos utilizar, para não transbordar, não dar problema, enfim, 70% da capacidade dela, da betoneira. Então vai ficar 400 vezes 0,7, vou fazer aqui, vai dar então 280 litros, certo? Para a gente utilizar. Logo teremos 280 litros para utilizar. Outro detalhe, agora a gente vai ter que ver volume total da mistura. O volume total da mistura vai ser o volume de concreto, na verdade cimento, mais volume areia, mais o volume brita, mais o volume água. O volume de cimento a gente calculou lá em cima, deu 41,67 litros. Esse valor é bom de pegar direto com o fabricante, tá? 41,67 litros mais volume de areia vai dar quantos litros de areia? Areia 115,38 litros, 115,38 litros mais agora a brita, 88,23 litros de brita, 88,23 litros de brita mais 22 litros da água. Alguém já fez a conta? Deu quanto? Fazendo. Vou fazer junto aqui então. Então vai ser 41,67 mais 115,38 mais 88,23 mais 22. 163. Quanto? Opa. Faltou 88. 267,2. Só um minuto.
267,28, isso mesmo. Certo. Então a gente está utilizando aí uma capacidade boa com esse traço. Prof, tem alguma diferença de arredondar ou não para 3? Como assim para 3? Tipo, deu 267,28. Por ponto 3, tanto faz, por 28. Não tem. Isso aqui é mais para a gente ver ter uma ideia de volume de concreto fresco que vai ser aplicado lá. Tá? Então vamos lá. Dessa forma a gente então tem ali 267,2. Ali meu calculador acho que já está arredondado. Deixa eu fazer a conta aqui de novo. Então 41,67 mais 115,38 mais 88,23 mais 22. 267,28. Isso pode ser 3 aqui, não tem problema. Agora a gente então tem um volume aí total de mistura. A gente vai ter que uma mistura a gente consegue produzir então esse volume de massa fresca. Agora a gente tem que verificar aqui. Cadê? Qual que é o outro passo? Eu coloquei calcular o desperdício. Mas antes disso a gente vai ter que calcular quantas misturas. Ainda não saiu dessa. Para a gente calcular quantas misturas, a gente tem que pegar aqui então quanto que a gente vai ter que colocar. Ou seja, 3.087 litros. Então, o volume total a ser concretado, ele é 3.087 litros. Bom? Quantas vezes a gente vai ter que produzir para atingir esse valor? Então vai ser 3.087 dividido por 267,3, 11,55, que vai dar um valor de então 11,55, ou seja, a gente vai ter que produzir 12 misturas. Tá. Aí esse aumento é maior, né? Isso, porque não tem como eu fazer a última mistura do 1,55, entende? Então vai ter que ser 12. Fazer de ml, né, Pro? É complicado. Não tem como. Dessa forma a gente sabe que a gente vai ter que fazer 12 misturas. Agora a gente vai calcular o quê? O desperdício. Calcular o desperdício. O que vai sobrar no final? Passo agora número 7. Passo número 7. Calcular o desperdício. Concreto necessário. Concreto necessário é um total de 3.087 litros. Concreto produzido, ele vai ser igual a 12 misturas vezes o volume de cada mistura, que é 267,3. Isso aí vai dar um valor de 12 vezes 267,3. 12 vezes dá 207,6. Exatamente. Então 3.207,3. Dessa forma, olha só, a gente está produzindo, né, digamos, 120,6 a mais. Isso. Vamos ter um desperdício de 120,7. 0,6, pronto. 6 aí litros de concreto fresco. Na prática até um pouquinho mais, porque na prática às vezes com 11 você já vai conseguir, porque tem um volume de aço lá dentro ainda, mas a gente acaba nem considerando, tá? Então a gente está tendo esse desperdício. Esse desperdício ele representa um desperdício de, a gente vai dividir o concreto então necessário, que é o 3.087 dividido por 3.207. É em taxa, né, Pro? Você quer? Eu quero um percentual. Tá.
3,87 dividido por 3.207,3 vezes 100 Pera aí, que aqui não deu na minha conta ali não. Pera aí, vamos fazer aqui no manual. Eu tinha Tem que que dividir ter o 3... desperdício pelo que precisa, não, professor? Oi? Tem que dividir o desperdício pelo que precisa. Isso. Então vai ser 120,6 dividido por 30,87 vezes 100. Não, na verdade é 120,6 dividido por 3.207,3 que é o que eu produzi a mais da minha Então, eu vou mistura. dividir o desperdício pelo concreto produzido. Pelo concreto produzido. Isso. Produzido. Exatamente. Cadê? Então, o desperdício pelo concreto produzido. Isso. 120,6 dividido por 3.207,3. Não, tá errado. É o que eu produzi a mais no total. Por quê? Não, mas o 100% é o que precisa, né? Eu preciso de 100%. Daí é tantos por cento do percentual total, no caso. Então daí é o desperdício pelo total que é necessário. Daí dá 3,9% de concreto desperdiçado. Mas dos 3.207, teoricamente eu estou jogando fora 3,76%. Então, é 100% mais o desperdício, que dá 103,9%, que foi o total produzido. Porque se a gente fizer 3.200, a gente fizer o quê? 3% do que eu produzi, que é 3.200. Deixa eu dividir aqui por 100. Ó, 3, cadê? Aqui na calculadora. 3,7602% dividido por 100 vezes o que eu produzi, que é 302. 3207,3 vai dar o valor que eu desperdicei, entendeu? Eu produzi tanto, mas você está fazendo uma porcentagem do concreto necessário, né? No caso, quantos eu desperdiçaria, né? Quantos que foi a mais do necessário. Esse percentual é um percentual do quanto que eu perdi da minha mistura. Se eu dividisse Tá pelo... certo, é o desperdício pelo produzido. Não, o desperdício pelo produto também tá certo pelo necessário. Só que o do produzido é para mim dizer assim, eu joguei fora tanto. Eu quero saber quanto que eu desperdicei, né? Então foi 3,7602%. Agora, se eu quiser saber o quanto que eu produzi... Você dividiu, então, 120,6 por 3.087, não foi isso? Não, eu dividi pelo concreto produzido. Do que o tanto que eu produzi, eu joguei fora, né? Eu desperdicei 3,76%. Oh, perdão, isso eu quis dizer. Você dividiu. Eu escrevi aqui, ó. Dividir o concreto do desperdiçado, que foi esse valor aqui em litro, 120,6, pelo produzido, que foi 3.207,3. Isso. Agora, se eu dividir o 120,6 pelo necessário, eu vou chegar a um percentual do que eu produzi a mais. Sim. Que é outra taxa, mas também é uma taxa de a gente medir, né, o desperdício, digamos assim, uma taxa de precisão, que aí deu 3,9%, né? Em relação ao... Deixa eu fazer mais uma conta aqui, 3,87... Eu fiz uma regra de 3 aí e bateu mais ou menos aí, viu? Bem mais fácil. 0,96 dividido por 1. Na verdade, a gente produziu a mais 3,75%.
que seria a divisão de 3.087 dividido por 3.207,3, né? A gente produziu esse percentual a mais, que é o que representa o 3.207 em relação ao necessário, 3,75%. Em relação ao desperdício, eu desperdicei 3% disso daqui, né? Que foi no total de 120,6, que é o que representa para o produzido. Beleza? Ok. Tive um aumento de 3,75%. Em obras pequenas, isso é pouco. Mas em obras grandes, pode representar aí um custo orçamentário bom. Tá. Calcular o custo de cada material baseado no CUB MT Sinduscon. Então, a gente vai pegar agora os valores desses materiais. Deixa eu pegar aqui. De desperdício do concreto batido em obra. O ideal é vocês também dimensionarem isso para desperdiçar menos. Então, às vezes, não envolve só apenas questões de proporção da mistura, tá bom? Cadê? Eu tenho que pegar os volumes. Eu tenho, então, vou pegar tudo em metro cúbico. Se a gente vai fazer, então, aqui no total de 12 misturas, então vamos lá. Passo número 8. Calcular o custo de cada material. Então, para essa concretagem, nós teremos 12 misturas. Cada mistura vai um saco de cimento. Então, nós teremos 12 sacos. Então, vai ser misturas vezes saco de cimento. Nós vamos ter, então, 12 vezes 1, que é um saco de cimento do traço. Teremos aqui, então, 12 sacos de cimento. Agora a gente vai ter as misturas vezes o volume de areia. Quanto que eu vou... Esse aqui também é um quantitativozinho já de areia. Então, para um traço de areia, cadê? O volume de areia que a gente vai ter que ter. Olha só, é 0,1154 metros cúbicos. Então, 12 vezes 0,1154 é igual 1,3848 metros cúbicos de areia serão necessários. E depois a gente vai ter que calcular mistura vezes volume de brita. O volume da brita por traço vai ser, cadê? Aqui, 0,0882. Então é 12 vezes 0,0882, que vai ser, então, 12 vezes 0,0882, 1,0584 metros cúbicos. Então, deixa eu ver se eu insiro uma tabela aqui. Material, quantidade, custo unitário, seria mais um aqui para a direita, custo total, custo parcial,
custo total vai ser aqui no final. Deixa eu inserir uma abaixo aqui. Ah, tá. Custo total. Então tá, então a gente tem cimento, a gente tem areia e a gente tem a brita. Aqui a gente vai considerar o volume que está lá, tá? Às vezes em pedido a gente não vai conseguir fazer o pedido igual tá aqui. Não tem como a gente pedir 1,3848 metros cúbicos. E a brita 1,0584 metros cúbicos. Aí no trabalho você quer que coloca o valor arredondado? Como é que a gente vai fazer? Pode colocar desse jeito os valores depois? Pode colocar desse jeito. Tá. Porque daí se for um orçamento mais analítico, vai ter que ser desse jeito mesmo. Aí como é que vocês vão achar o cubo? Vamos lá no navegador. Vou fechar aqui. Cubo. Aí vem aqui, ó, cubo por metro quadrado CBIC. Clica. Aí vocês vêm aqui, cubo por metro quadrado estadual. Aí vocês escolhem aqui, Mato Grosso. Depois vocês vêm aqui para pegar o relatório de preços médios. Ano 2020. Pega o mês anterior, que é agosto. Sem desoneração da mão de obra. E o cimento a gente quer por cada 50 quilos, ou seja, por saco. Se você deixar aqui, ele vai te mostrar por quilo. Deixa por cada 50 quilos. Gera o relatório. Ele vai gerar. E você pode abrir o relatório. Espera aí. Abriu. Então tá aqui. A gente tem uma pesquisa de construção para agosto de 2020, tá? Com os encargos lá. Então tem uma cambada aqui de valores. A gente tem aqui o valor, ó, do cimento para 50 quilos, 27,60. Então eu venho aqui na minha tabela, custo unitário de acordo com o cubo, 27,60. A areia média ela vai estar 68,45 reais, 68,45. E a brita ela vai estar 85,30. 85,3. O custo parcial em cimento vai ser 12 vezes 27,6. 331 e 20. 331 e 20. E 20. 331,2. Em areia vai ser quanto? Vai ser 1 vezes esse valor aqui. Vai ser 97,789. 97. Eu ponho 80? 94,80? 94. Como que é? Deixa eu fazer aqui. 1,3. Deu 94,789. Eu ponho ponto 80 ou ponto 78? Só um instante. Deu. Ué. 94,78. Isso, pode pôr 79. 94,79. Tá. Depois 1,0584 vezes 85,30. 90,28. 90,28. Isso aí. Soma tudo. 331,20 mais 94,79 mais 90,28. 516,27 reais. Então esse seria o custo aí para concretar a nossa sapata. Um custo bem em conta aí se a gente for levar em consideração o custo da obra. Por isso não vale a pena economizar em estrutura, tá? Geralmente a parte ali da estrutura, alvenaria, para levantar a sua obra ali, o basicão,
vai representar aí uns 20% do seu orçamento. O restante é tudo em acabamento, mão de obra, enfim, e aí vai. Prof, essa tabela aí responde já 8 e a 9, né? Já vai responder 8 e a 9. Pode fazer em forma de tabela assim, pode utilizar o Excel também. Se eu vou fazer um modelinho aqui pra vocês assim, tudo cotadinho, tudo certinho, que daí eu mando pra vocês, tá? Com o cabeçalho, tudo certinho. Vou salvar esse documento, também vou enviar pra vocês no grupo, ok? Você dá o que você falou, extra. Professor, Oi. Deixa eu você abrir. pode me explicar de novo como você calculou esse desperdício aí que eu não compreendi, não. O desperdício é o seguinte, o percentual, né, que a gente calcula, ele é em relação a alguma coisa. Esse aqui, de 3,76,02, ele é o quanto em volume de concreto que eu, digamos, pus fora. Como que eu vou saber a quantidade de concreto que eu pus fora? Eu só posso fazer esse volume, né, pelo tanto que eu produzi. Ou seja, imagina a situação ao contrário. Como que eu poderia calcular isso? Eu produzi, digamos que eu cheguei para você e falei, olha, eu produzi lá na obra 3.207,3 litros de concreto. E eu tive um desperdício, eu joguei fora 3,7602%. Você entendeu essa informação? Ou seja, como é que você vai descobrir quantos litros de concreto que eu pus fora? Eu pus fora, então, eu tenho que fazer 3,7602% desse valor. Quando eu faço, então, deixa eu abrir aqui a calculadora. Então, quando eu faço 3,7602% dividido por 100 vezes o volume que eu produzi, 3207,3, eu descubro que eu desperdicei, joguei fora 120,6 litros, tá? Foi o volume que eu desperdicei. Agora, esse outro percentual é um percentual, né, do que eu produzi a mais na minha obra. Então, digamos que aqui eu produzi a mais do que eu devia produzir, 3,75%. Já isso tem que ser uma relação do que eu precisava pelo que eu produzi. Aqui é uma relação do quanto que eu joguei fora pelo que eu produzi, entendeu? Então vou dar um exemplo aqui mais uma grandeza maior para a gente entender. Então, por exemplo, eu precisava de 3.000 litros. Eu produzi 6.000 litros. Quantos litros a mais eu produzi? Eu produzi então 3.000, tá? Dividido por 6.000. Eu produzi 50% a mais do total. Por quê? Porque 50% de 6.000 representa 3.000 litros que eu produzi a mais. Agora, posso fazer outro tipo de relação. Se eu fizer já a relação 6.000 dividido por 3.000, eu tenho a relação, né, de quantas vezes a mais eu produzi o necessário, que no caso aqui seria de 200%, tá? 2 vezes a mais. E aqui vai depender da relação, entende? Aqui no desperdício, então, eu quero saber o quanto que eu joguei fora do total que eu produzi. Então, o tanto que eu joguei fora dividido pelo tanto que eu produzi. O tanto que eu produzi a mais, eu precisava de tanto. Quanto que eu produzi a mais, eu tenho que dividir pelo tanto que eu produzi. Vai dar uma relação, né, de 3,75%. E aqui, né, nesse outro exemplo de uma grandeza um pouco maior, eu produzi,
né, no caso, 200% a mais do necessário. E na relação do tanto que eu fiz, do tanto que sobrou, eu teria que dividir, né, o que eu precisava pelo que eu produzi. Então sobrou 50% do produzido, entende? Que é, na verdade, que é 0,5, né, que representa 50%. Não é 0,5%. Se eu fizer 50% do produzido, eu sei que eu produzi 3.000 litros a mais do necessário. Agora, na relação o quanto que eu precisava vezes o quanto que foi produzido, eu produzi 200% a mais. Por quê? Porque 200% é 200 dividido por 100, que é igual a 2 vezes mais o necessário. Então a informação vai mudar de acordo com o que você deseja saber, né? Aqui era o desperdício de concreto fresco. Quanto isso representou no tanto que eu produzi? Não faria sentido eu fazer o desperdício, né, relacionado com o quanto que eu precisava. Porque esses dois números aqui, na verdade, eles não têm uma relação direta, né? Eu não consigo associar a informação de desperdício pelo que eu precisava, necessariamente. Na verdade, eu consigo depois determinar o que foi a mais, né? Mas em desperdício seria o que eu joguei fora, tá? E o que eu joguei fora eu preciso saber o quanto que eu produzi. Deu para entender? É um pouco confuso. Professor, só uma dúvida aqui. Incluindo nessa questão, dadas as consequências de uma obra que a gente tem aí, quando for fazer esses cálculos, por exemplo, existe algum percentual pré-definido que a gente calcula de desperdício para fazer orçamento, esses dados, ou não? Assim vai de cada pessoa que vai fazer o orçamento na hora de deduzir os dados? Geralmente, basicão assim, vou comprar, sei lá, igual ali, vou comprar tanto saco de cimento. Você pode colocar ali na base para tudo 10%, mas você pode errar, dependendo da situação, não compensa, entendeu? Tem coisa que você tem que ver a sua mão de obra. Você tem que conhecer quem está fazendo. Por exemplo, tubulação, às vezes você não precisa jogar 10%, né? Se ele não errar, não fizer muito corte. Já concreto com a padiola, a chance de você acertar a dosagem, tudo bonitinho, é muito maior. Mas aí você pode jogar um volume, pega um saco de cimento a mais, às vezes o saco estoura, às vezes acontece alguma coisa, né? No caso da areia mesmo ali, você não vai nem conseguir comprar naquele volume. Então vai acabar sobrando um pouquinho. Depende muito da administração, de você estar ali verificando se está sendo seguido ou não. O que você determinou ali, digamos, em questão de traço para um concreto. Pode também, esses 10% eles podem influenciar às vezes em erros geométricos. Então às vezes o projeto veio lá com uma viga de base 15 e aí lá na obra ela foi para 12, né? Ela ficou mais fina. Então vai estar relacionado com a execução. Na prática, a base, você vai falar assim, vou jogar um desperdício aqui, uns 10%, mas pode ser menos, como dependendo da situação, pode ser mais. Tudo vai depender do controle, realmente. Por isso que em obras grandes fica bem mais barato deixar, digamos, vários encarregados lá dentro, porque, digamos, com a fiscalização você economiza muito aí no desperdício, né, na quantidade de material. E esse orçamento que a gente fez aqui, digamos assim, ele é o real mesmo, né? Na prática, quando você vai fazer alguns orçamentos mais rápidos, né, você vai fazer ali um orçamento paramétrico, né, ou um analítico, ele já vai sair já com algumas margens assim de segurança, principalmente se você utilizar a Sinap,
Então ela vai ficar com os valores um pouco maiores. Por quê? Porque como ela é a base para obras públicas, nunca pode faltar, teoricamente, ali naquela obra. Então sempre vai estar um valor bem maior aí na prática do que você vai precisar. Então se você estiver utilizando, por exemplo, uma tabela dessa, já nem precisa se preocupar tanto em adicionar algumas coisas. Mas aí você não pode também esquecer de ver o quantitativo certinho, né? Verificar como é que vai ser executado e o que está no projeto. Na prática tudo vai influenciar. Mas um valor base aí que você pode seguir rapidão assim, joga 10%, tá? Não vai ficar muito fora disso. Mas tenta avaliar a situação, o que vai ser feito, né? Tenta imaginar lá na prática sendo executado, por exemplo, uma fiação. Vai ser executado, qual que é a chance, digamos, do eletricista picotar todos os fios lá e desperdiçar, né? Ainda mesmo um fio picotado você pode reaproveitar, né? Você faz uma emenda ali, um corte ou outro, e às vezes o desperdício que você vai considerar, ele já vai se dar, digamos assim, na compra. Igual aqui, se você fosse considerar um desperdício de areia, você não vai comprar 1,38 metros cúbicos, tá? Se você conversar bem conversadinho, é claro que aqui vai muito mais, porque vai dar a obra inteira, né, areia. Então, essa areia aí hoje é tonelada, né? Não tem como você calcular o peso da areia, então faz uma base por cima. Não, a tonelada daí você teria que pegar aqui, voltar aqui na base específica dela, olha só, para fazer o pedido, né? Tonelada. Cadê? Volume de areia. Quantidade das misturas, padiola. Área, massa específica da areia. Então ela tem 1.300 kg por metro cúbico. Então você vai fazer aqui, para o pedido, 1.300 vezes o metro cúbico que vai ter que ter, que é vezes 1,3848. Então dá 1.800 kg, 240 dividido por 1.000 para dar 1,8 toneladas. Você vai pedir 2 toneladas, né? Esse 1,8 vezes 1,1, que é 10%, já vai dar 1,98, que já vai dar a sua margem, entendeu? Então, às vezes, o próprio pedido ali que você vai ter que fazer já vai te dar essa margem ali de desperdício, essa base. Tem que avaliar mesmo, imaginar a situação prática. Se imagina lá, digamos, trabalhando. A padiola, o ideal é que você coloque o material e até raspe, assim, passe a régua para sair o volume certinho. Mas no dia a dia você vai criando essa sensibilidade. Mas 10% é um número bom. Geralmente algumas coisas são menos, tipo tubulação de esgoto, você pode jogar uns 8%, tá? Para não ficar muito longe. Aí tem que verificar a questão de peça. Igual às vezes você calcula lá uma tubulação de água fria lá, sei lá, 100 metros. Só que você tem que comprar as barras, né? Então você não vai conseguir comprar a quantidade de 100 metros. Então às vezes o que você vai ter que pedir a mais para dar aquela margem já vai ser o seu desperdício. Então cada caso é um caso, certo? Cadê? Pessoal, aula que vem então a gente faz a 1.3 e 2.1. Vocês fiquem de olho no... Quem não tem acesso ao AVA, entre no grupo do Telegram, que eu vou enviar lá atividades explicando certinho, já com o material, tá bom? Essa aí é a parcial, então, pô. Vai ser a parcial, isso. Tá. Aí eu vou enviar até dia 21, tá? Até segunda-feira. Podem enviar ou no Telegram ou no e-mail. Mas eu coloco lá no rodapé ao final do trabalho explicando isso daí também para vocês ficarem mais tranquilos, certo? Alguma outra dúvida? Então, pessoal... Prof, será que seria demais eu pedir para você voltar naquele quadro do número 3, do Faça Valer a Pena, e conversar
me explicar ele um pouco melhor a respeito da água com o superplastificante? Por favor. Cadê? Lá do Faça Valer a Pena, isso aí tudo eu entendi. A número 3 do Faça Valer a Pena. Essa aí, a do padrinho. Cadê? Não. Ah, aqui é 1.3. Ai, Então, o que você tem que tomar como base aqui é que o superplastificante ele vai dar uma diminuída ali na proporção ali água-cimento, tá? Você tem que ter em mente de base inicial ali é que a proporção água-cimento tem uma relação que quanto menor a água em relação ao cimento, maior a resistência do seu concreto e menor a trabalhabilidade, certo? uhum. Quando você coloca o superplastificante, ele diminui ali a proporção água-cimento, certo? Certo. Então você torna ele mais resistente e menos trabalhável. Ok. Não tem na verdade aqui uma relação. Não tem como a gente determinar muito a relação. O quanto que ele vai diminuir de água e cimento aqui. Entendi. Porque esse percentual ele está relacionado à quantidade de aditivo que você vai pôr, tá? Mas dependendo do aditivo, do fabricante, da marca, da composição, ele vai trazer uma característica. Então ele só tá muito superficial. Ele só está dizendo, digamos, a quantidade. Então, qual que é a dúvida que ficou foi a letra E daquela hora? Eu tinha marcado a letra D, prof. A mistura 3 é a mistura menos resistente e mais trabalhável. Só que ela tem 1% de plastificante, então ela não é mais trabalhável. É Eu porque a entendi menos agora. resistente, isso, a menos resistente vai ser a número 2, porque ela tem mais Sim. água, tá? E menos plastificante. Então ela vai ser a menos resistente de todas. E mais trabalhável. Eu entendi E isso mais daí trabalhável, agora. entendeu? Entendi. Agora que você falou a respeito do plastificante, é porque eu li na teoria e não consegui absorver essa relação, mas era só isso mesmo. Fiquei na dúvida, já tirei agora também. Basicamente é isso, mas assim, o ideal seria se a gente conseguisse determinar o quanto de trabalhabilidade ali em relação à água-cimento que a gente chegaria exatamente. Mas assim, é mais pra gente ter uma ideia mesmo do funcionamento dessa atividade. Mas realmente ela tá bem, digamos assim, não ambígua, mas um pouco assim aberta, né, na resposta. Uhum. Beleza? Mais alguém tem alguma Ok. dúvida? Pessoal, só uma questão. Vocês preferem aulas mais assim ou mais teóricas? Mais assim. Tá. Vou tentar preparar mais conteúdo, preparar mais certinho. Como a gente tinha que passar agora na atividade parcial, eu resolvi passar isso aqui para vocês meio de improviso. Mas aí se tiver qualquer dúvida aí durante a semana, durante a resolução, a gente vai conversando. Beleza? Tá bom. Pessoal, se ninguém tem mais alguma dúvida, a gente fica por aqui hoje. Boa noite. Boa noite então e até Tá bom. semana que vem. Daí eu vou... só um recado. Vou salvar aqui a nossa aula, porque não deu para gravar aqui pelo Teams, tá?